Falando um pouco de entradas, processamento e saídas, vamos pegar um exemplo de algoritmo que é bem tranquilo, é bem simples, mas que vai servir para ilustrar muito bem o que nós estamos querendo dizer com isso. Imagine que você precise calcular a média aritmética de uma determinada disciplina num semestre. Então, você recebeu duas notas individuais e aí você precisa saber, olha, mas essas duas notas individuais, elas vão gerar uma média que é suficiente para minha aprovação? Ou será que eu vou precisar fazer um exame final para comprovar se eu realmente aprendi? Bom, para a gente conseguir realizar um algoritmo nesse sentido, a gente precisa entender quais são as regras do negócio, né? Por exemplo, como eu vou poder considerar um aluno aprovado sem necessidade de exame? Aí vai depender da escola em questão. Vamos imaginar que a média mínima para a aprovação seja 7. Então, média mínima, né, é 7. Então, qualquer nota para garantir a minha aprovação direta, sem necessidade de exames, ela precisa ser 7 ou mais. Ou seja, né, a gente vai ter que dizer que a nossa média ela vai ter que ser maior ou igual a 7. Então, essa é uma regra que precisa ser observada. Agora, para eu chegar até essa média, eu preciso das notas individuais, né? Lembra que eu comentei? São duas notas. Então, as entradas aqui vão representar essas notas individuais. Então, quais são as entradas? Nota da prova 1 e nota da prova 2. Então, esses dois valores eu possuo. Meu professor me entregou as minhas duas avaliações e eu sei quais notas eu tirei em cada uma das provas. Mas o que eu quero saber é se essas duas notas vão gerar uma média igual ou superior a 7. Então, a saída que eu espero é a média semestral. Agora, o que me leva das notas individuais para a média semestral é o processamento. Bom, nesse caso, o que é o processamento? É o cálculo da média. Então, o meu processamento nada mais é do que nota 1, nota da prova 1, mais a nota 2, que é a nota da prova 2, dividido por 2. Este cálculo aqui, este processamento, é responsável por gerar a média aritmética entre as duas provas. Então, ele fez o processamento e, com isso, ele gerou para mim a média semestral. Percebam o que a gente fez? Então, nós recebemos duas notas, que foram as notas entradas, a nota da prova 1 e a nota da prova 2, que foram chamados de nota 1 e nota 2. Essa nota 1 e essa nossa nota 2 foram somadas e depois o resultado da soma foi dividido por 2. Este cálculo representa a média semestral, que é a saída que eu espero. Então, uma vez que eu olhar para essa média semestral, eu vou saber se eu estou aprovada ou não. Certo? Então, essa é a ideia. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que todo algoritmo ele precisa receber os valores mínimos para que ele funcione. Eu costumo dizer que um processamento ele não tem poderes sobrenaturais. Para ele poder ser realizado, os valores dos quais ele necessita precisam ser fornecidos. Ele não tem condições de inventar nada. Então, se eu preciso saber qual é a minha média semestral, eu preciso fornecer as notas individuais. Só a partir daí é que o processamento consegue ser feito. Então, vejam, eu precisei saber o valor da nota 1, precisei saber o valor da nota 2. Com isso, eu fiz uma conta, eu fiz um cálculo e gerei a minha média semestral. Esses três valores, eles ocupam espaço em memória. Esses três valores vão precisar ser registrados no meu algoritmo para que eu consiga fazer o processamento adequadamente. Tá certo? Então, nós vamos olhar agora
como que a gente vai criar um algoritmo que permita a uma pessoa fornecer o valor de uma nota, fornecer o valor da segunda nota e visualizar a sua média. Então, agora a gente vai abrir o nosso Visual G, né? Como é que eu fiz para abrir esse Visual G? Deixa eu fechar aqui e voltar. Eu já tinha descompactado, né? Eu venho aqui nesse arquivo, Visual G, e dou um duplo clique nele. O que me interessa aqui? Primeiro, vamos começar com essa seção var. Ela está associada à variável de memória. Vem até com uma observação aqui, ó, seção de declaração de variável de memória. Bom, memória é um local onde eu armazeno uma informação. Então, é nessa parte aqui que eu vou dizer quantos pedaços de memória eu preciso para guardar os valores com os quais eu vou trabalhar. No nosso exemplo da média, eu vou precisar de um espaço para a primeira nota, um espaço para a segunda nota e um espaço para a média semestral. Então, eu vou criar um espaço chamado nota 1, um espaço chamado nota 2 e um espaço chamado média. Cada um desses espaços de memória precisam receber a informação do tipo de dado que eu vou guardar ali dentro. Então, nesse caso, uma nota ela é um número que tem a parte inteira e pode ter uma parte quebradinha. Eu posso tirar 8,75, eu posso tirar 2,3. Então, não é um número inteiro, é um número real. Então, eu vou colocar aqui, ó, real, para indicar que dentro desses pedacinhos de memória, eu vou colocar apenas número real, tá certo? Agora, o que faz, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso diagrama, o que faz um valor de entrada ser levado para dentro do processamento, né? Como que eu levo um valor de entrada a ser utilizado pelo processamento? Eu preciso usar um comando de entrada. Um comando de entrada pega um valor externo, guarda dentro de uma variável de memória que depois será usada pelo processamento. Um comando de entrada, um deles, é o comando, eu vou colocar aqui, é o comando que é representado por essa flechinha aqui, ó, é o sinal de menor e o sinal de subtração. Ele representa uma flechinha. Isso aqui é chamado de comando de atribuição. Então, eu vou dizer, olha, a nota 1 vale 8. A mesma coisa vai acontecer com a nota 2. Eu vou dizer, olha, a nota 2 vale 9. Muito bem, então eu já dei um valor para a primeira nota, já dei um valor para a segunda nota. Agora, eu vou dizer o seguinte, a minha média, ela é o resultado daquele valor que eu coloquei dentro de nota 1, mais o valor que eu coloquei dentro de nota 2, dividido por 2. Tá certo? Eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone para fazer a gravação do meu arquivo, né? Eu vou chamá-lo de exemplo 1. Ele já vai ser gravado com a extensão .alg de algoritmo. E aí, a gente pode executar. Ó. Se eu vier aqui no menu, eu tenho a opção de rodar o algoritmo ou eu vou usar a tecla de atalho, F9. Olha só, o que aconteceu? Essa janelinha preta aqui mostrou o fim da execução. Então, o meu algoritmo computacional já foi executado. Puxa, mas eu não vi nada, né? Bom, não vimos nada, mas vamos analisar algumas coisas. Vocês estão vendo aqui, ó, essa região aqui ao lado, onde eu tenho área das variáveis de memória? Muito bem. Essa parte aqui, área das variáveis de memória, está mostrando a variável chamada nota 1, a variável chamada nota 2 e a variável chamada média. Observem o tipo delas, está marcado com R porque elas foram criadas como sendo variáveis do tipo real. Certo? Muito bem. E aqui ao lado nós temos uma coluna onde está o valor de cada uma delas. Então, a minha variável nota 1 está valendo 8, porque eu disse que ela tinha recebido o valor 8. A nota 2 está com 9 e a média está com 8,5, que foi o resultado de 8 mais 9 dividido por 2. Puxa vida,
Tá certo, ele fez o cálculo, ele apenas não mostrou aqui nessa tela de execução. Ele não mostrou porque eu não usei um comando de saída para que ele externalizasse essa informação. Então, vamos voltar aqui no nosso gráfico. A entrada fez com que os valores fossem para dentro da variável de memória. O processamento fez o cálculo que eu precisava e guardou o resultado dentro de uma terceira variável de memória, porém, eu não joguei isso como uma saída, eu não permiti que esse resultado fosse visualizado. Então, ficou faltando só essa última parte aqui do nosso algoritmo. Um comando de saída que nós vamos usar é o conhecido como comando escreva. Ele vai escrever, no nosso caso, na tela, alguma informação que eu precise. Olha, eu quero saber o resultado da média. Essa média que eu estou usando aqui, ó, é esse pedacinho de memória que foi criado aqui na linha 16. Então, eu fiz um cálculo na linha 16 e guardei o resultado dele dentro da variável média. No comando escreva, eu quero que ele mostre o que está lá dentro dessa caixinha. Ou seja, eu quero que ele venha aqui, ó, e descubra, olha, a média está valendo 8,5. É isso que eu preciso que ele mostre para mim, esse resultado. Bom, eu vou salvar novamente e vou executar. Olha o que aconteceu. Agora sim, ele externalizou aqui, ó, 8,5. Então, esse comando escreva, ele mostra um resultado para mim na tela, tá certo? Agora, vocês podem estar pensando, puxa vida, mas a minha nota... vou executar novamente, ó. Mais uma vez, a média é 8,5. Mas o meu algoritmo está fixo, né? Ele só está conseguindo fazer a média quando a primeira nota foi 8 e a segunda nota foi 9. Esse comando que a gente está usando aqui, ó, é chamado comando de atribuição, ele fixa um valor dentro da variável. Mas eu poderia melhorar isso. Eu poderia pedir para alguém digitar o valor da nota. E aí, cada vez que eu executasse o meu algoritmo, esse valor poderia mudar. Então, nós temos um outro comando, eu vou colocar aqui barrinha, barrinha, só para a gente deixar isso comentado, tá vendo que ele ficou até verdinho agora? Significa que isso aqui é só um texto, é só uma informação, mas não tem poder de execução, tá? É como se fosse só uma mensagem. Eu vou fazer agora com que os valores das duas notas venham do mundo exterior. A pessoa que estiver operando o meu algoritmo vai ter condições de fornecer esse valor. Então, esse outro comando aqui, conhecido como leia, ele permite que alguém digite uma informação e essa informação é guardada dentro de uma variável de memória. Então, eu vou falar, olha, a primeira nota que for digitada, eu quero guardar dentro do espacinho de memória chamado nota 1. Depois, eu quero fazer a mesma coisa, mas eu vou pegar um segundo número e aí eu vou colocar em outro espacinho de memória, chamado nota 2. Vamos ver o que acontece? Salvei. Vamos executar. Ó, tá vendo que nessa tela tem um cursor piscando? Ele está esperando que eu digite alguma coisa. Eu vou digitar 7. E vou dar Enter. Olhem aqui, ó, acompanhe aqui na área das variáveis que a minha variável nota 1 deixou de valer 0 e passou a valer 7. A nota 2 ainda está valendo 0, mas olha que o meu cursor está piscando novamente. Ele está esperando uma outra informação. Eu vou digitar 6 e vou dar um Enter. Olha, a variável nota 2 recebeu 6 e a variável média já foi calculada e o valor agora é 6,5. E ele mostrou aqui para mim 6,5. Não ficou bom? Já melhorou, né? Agora o meu algoritmo permite que eu digite valores. A única coisa que está estranha é que pode ser que vamos executar novamente, olha. Quando eu vou executar, tá vendo que ficou um cursor piscando aqui? Mas eu não sei o que eu vou fazer. E se eu digitar uma letra, o que vai acontecer? Não sei, olha, não está acontecendo nada. Se eu digitar outra letra, ele não fez nada e gerou 0 para mim. Óbvio, ele estava esperando números e eu digitei 2 letras. Mas por que eu digitei letra? Ah, porque eu não sabia o que era para fazer. Então, é muito legal que antes de você pegar a entrada, você mostre uma mensagem orientando sobre aquilo que deve ser digitado. Bom, mas como é que eu mostro uma mensagem aqui na tela? A gente já não viu esse comando escreva? Vamos usar esse comando também para orientar o meu usuário. Então, olha só, antes
do leia, eu vou colocar aqui um escreva. Vou abrir aspas, porque agora eu não quero mostrar uma variável de memória, eu quero mostrar uma mensagem fixa. Então, eu vou colocar assim, ó, digite a primeira nota. Fecho aspas. Então, essa é uma mensagem fixa, tá? E aí, ele vai digitar a primeira nota. E faço a mesma coisa. Espera aí, deixa eu digitar aqui direito, tem um erro. E eu vou fazer a mesma coisa para a segunda nota. Também vou colocar uma mensagem de orientação. Digite a segunda nota. Aí, ele vai digitar o segundo valor, eu vou guardar dentro da nota e vou mostrar a mensagem para o meu usuário. Vou rodar novamente. Olha só, agora já apareceu uma mensagem aqui, ó. Digite a primeira nota e o cursor está piscando aqui ao lado. Ah, ele está esperando uma nota. Então, vamos lá. Vou digitar 6,5. Olha só, dentro da variável nota 1 foi o 6,5. Agora, ele está esperando a segunda nota. Eu vou digitar 8 e vou teclar Enter. Olha só, dentro da segunda nota, né, foi o valor 8 e logo após ele calculou o valor da média. Ficou bom, né? Para terminar, para ficar mais bonito ainda, esse número que está sendo mostrado aqui, eu sei que é a média aritmética porque fui eu que acabei de construir esse algoritmo. Mas eu poderia colocar uma mensagem aqui, né? Ao invés de só mostrar o número, eu poderia colocar assim, ó, a média final é igual a 7,25. Ficaria mais completa a minha saída. Então, eu vou fechar aqui. Para fazer isso, nós vamos melhorar esse comando escreva. Ao invés de só deixar a variável média aqui, eu vou colocar assim, antes, né? Eu vou colocar entre aspas, o valor da média é 2 pontos e coloco, olha só, uma vírgula. Então, isso que está aqui entre aspas vai ser sempre mostrado desta maneira. E depois, a vírgula quer dizer que tem mais coisa para ser escrita, né? Depois, observe que eu tenho aqui a palavra média, mas não tem aspas entre ela. Então, significa que eu estou me referindo a essa variável de memória aqui. Portanto, na hora de escrever, o meu algoritmo vai ver qual é o valor que ela tem, por exemplo, 7,25, e é esse valor que ele mostra na tela. Vamos salvar e vamos executar de novo. Bom, primeira nota, 5, segunda nota, 9, e aí ele mostra, ó, o valor da média é 7. Aí ficou um algoritmo muito mais amigável, eu sei o que eu tenho que digitar como entrada e eu consigo interpretar muito bem o valor de saída, certo? Isso aqui foi um exemplo muito simples, mas que ilustra valores de entrada, processamento e a geração e a visualização das saídas. Então, aí a gente finalizou o nosso primeiro algoritmo computacional escrito na ferramenta Visual G.